Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? Um bilionário árabe compra uma mãe solteira em um leilão para ter um filho. Mas o que ele descobre depois o deixa completamente sem chão. Antes de começarmos, conta aí nos comentários. De qual cidade você está assistindo? E agora? Respire fundo. A história vai começar. Lila era uma jovem mulher que enfrentava um mar de dificuldades ao lado do filho, Aam. Sem alternativas, ela tomou uma decisão impensável: participar de um leilão onde mulheres eram oferecidas como se fossem peças raras, e os homens mais ricos e influentes do mundo competiam para adquiri-las. Para ela, aquilo não era escolha, era sobrevivência. Sentada em um canto do salão luxuoso, Lila sentia o peso esmagador das decisões que a haviam levado até ali. O coração batia descompassado, cada pulsar carregado de medo, incerteza e culpa. Mas em meio ao caos dentro dela, havia um único pensamento constante: seu filho, que naquela noite dormia sob os cuidados da vizinha idosa. As contas atrasadas, o aviso de despejo e as noites em que o pequeno ia dormir com fome a empurraram para aquele destino impensável. O organizador do evento, um homem de terno impecável e sorriso ensaiado, se aproximou e murmurou com frieza: lembre-se, Lila, mantenha a postura, sorria e nunca olhe diretamente para os convidados. O salão estava cheio de homens em trajes elegantes, observando cada mulher como se avaliassem obras de arte. Quando chamaram seu nome, lote número 23, o ar pareceu desaparecer dos pulmões de Lila. Ela subiu os degraus do palco iluminado, as pernas tremendo. As luzes fortes a cegavam por instantes. O calor das lâmpadas fazia o suor escorrer por sua testa. Tentou manter a cabeça erguida, mas sentia os olhares predatórios cravados em sua pele. Uma verdadeira beleza exótica, anunciou o organizador teatral, provocando murmúrios de aprovação na plateia. De repente, uma voz grave e autoritária cortou o ar. $1 milhão. Silêncio absoluto. Todos os olhos se voltaram para o homem na última fileira. Pele morena, olhar penetrante, uma aura de poder inconfundível. Era Karim Al-Fayed, um magnata árabe conhecido por sua fortuna e discrição. O organizador, surpreso com o lance inicial, repetiu o valor. Nenhuma outra oferta surgiu. Vendida, declarou com um sorriso satisfeito. As pernas de Lila fraquejaram, mas ela se manteve firme. Sua vida acabara de mudar, e não havia como voltar atrás. Karim se aproximou com calma, o olhar sério, impossível de decifrar. Precisamos discutir os termos, disse, estendendo a mão para guiá-la. Lila hesitou por um instante, mas o seguiu até uma sala reservada, o lugar onde o destino que ela acabara de assinar em silêncio seria oficialmente selado. O ambiente era amplo, luxuosamente decorado. Karim indicou uma poltrona para que ela se sentasse e pegou um envelope sobre a mesa. Aqui está o contrato, disse, entregando-o. Leia com atenção. As mãos de Lila tremiam. O silêncio na sala era sufocante. Ao passar os olhos pelas primeiras cláusulas, ela sentiu o ar faltar. E então chegou à parte principal. Você quer que eu tenha um filho e o deixe com você? Perguntou, a voz trêmula. Karim cruzou os braços, firme. Preciso de um herdeiro. Depois que a criança nascer, você irá embora. Está tudo no contrato. Lila se levantou de repente, uma onda de indignação e medo percorrendo todo o seu corpo. Eu não posso fazer isso. A voz dela tremia. Eu não vou abandonar o meu próprio filho. Os olhos de Karim se estreitaram, mas sua voz permaneceu fria e controlada. Você sabia exatamente no que estava se metendo quando entrou naquele leilão, Lila. Não há espaço para arrependimentos agora. Isso é desumano.
ela retrucou, apertando o contrato nas mãos. Você acha que pode simplesmente comprar uma criança e descartar a mãe como se fosse nada? Karim deu um passo à frente, e sua presença encheu a sala de uma autoridade quase sufocante. Eu paguei $1 milhão por você, Lila. A voz dele soou como um golpe seco. Isso não foi um capricho. Agora você não tem escolha. O coração de Lila disparou. Ela sabia que estava presa em uma armadilha da qual seria quase impossível escapar. Karim colocou uma caneta sobre a mesa diante dela. Assine o contrato. Assim que o bebê nascer, você receberá o dinheiro e poderá seguir com a sua vida. Lila fitou o papel, as mãos tremendo entre a raiva e o desespero. Pensou em Aman, no pequeno, e no sacrifício que fazia para garantir o futuro dele. As lágrimas ameaçaram cair, mas ela as conteve. Isso não está certo, murmurou, voltando a se sentar. Karim se inclinou na direção dela, o olhar penetrante. O que é certo ou errado não importa aqui, Lila. O que importa é que cumpra o acordo. Com o coração pesado, ela pegou a caneta. O som do metal riscando o papel ecoou como uma sentença. Karim pegou o documento, satisfeito. Muito bem. Amanhã pela manhã faremos os exames médicos necessários. Depois, você será levada à minha mansão. Descanse. Ele saiu, deixando Lila sozinha com o peso das próprias escolhas. O olhar dela caiu sobre a assinatura, simples, mas carregada de destino. Sentiu como se tivesse selado a própria condenação. Na manhã seguinte, uma limusine aguardava em frente ao pequeno apartamento onde morava. A despedida de Aman fora curta e dolorosa. Ela dissera que precisaria trabalhar longe por alguns meses, prometendo ligar sempre que pudesse. O menino, inocente e confiante, acenou com um sorriso radiante, sem imaginar o sofrimento que sua mãe suportava. Durante o trajeto, o silêncio era quase palpável. Lila observava pela janela enquanto o deserto árido, aos poucos, se transformava em uma paisagem moderna de luxo e ostentação. Quando chegaram, a grandiosidade do lugar a deixou sem palavras. Portões de ferro se abriram lentamente, revelando jardins impecáveis e uma mansão que parecia saída de um conto de fadas. Frio, perfeito, inatingível. Karim esperava na entrada, o semblante severo. Sua privacidade será respeitada, mas espero que cumpra sua parte do acordo sem questionamentos, disse ele, conduzindo-a para dentro. Logo, uma funcionária chamada Amira, uma mulher de meia-idade com um olhar bondoso, levou Lila até o quarto. O espaço era decorado com tons suaves e móveis elegantes, um contraste cruel com a simplicidade da vida que ela deixara para trás. Sobre a cama, roupas e acessórios cuidadosamente escolhidos a esperavam. Se precisar de qualquer coisa, estarei por perto, disse Amira, com um sorriso gentil. Lila agradeceu, mas o aperto no peito não diminuía. Sentia-se uma estranha naquele lugar, que parecia belo por fora, mas vazio por dentro. Mais tarde, na varanda do quarto, o vento quente da noite trouxe lembranças de Aman. O vazio da distância a sufocava, mas ela se obrigava a acreditar que estava fazendo o certo, que aquele sacrifício garantiria o futuro do filho. Um toque suave na porta interrompeu seus pensamentos. Karim apareceu, a expressão impassível. Amanhã visitaremos meu médico de confiança, informou simplesmente, antes de sair. E o silêncio voltou, deixando Lila sozinha, cercada pelo luxo e pela própria dor. Leila assentiu em silêncio, sentindo o peso de sua decisão crescer a cada instante. Não havia mais volta. Na manhã seguinte, ela despertou cedo. O silêncio da mansão era mais perturbador do que reconfortante. Sua primeira noite ali havia sido em claro, mergulhada em pensamentos incessantes sobre o que a esperava. A cama era macia, os lençóis de seda, mas o peso da realidade tornava impossível encontrar qualquer paz. Logo, Amir bateu à porta para acompanhá-la até o médico de Karim. A caminhada pelos corredores da mansão revelava um luxo quase opressivo. Tapetes persas que pareciam flutuar sob os pés,
pinturas de artistas renomados e janelas amplas que emolduravam jardins meticulosamente cuidados. Leila mal teve tempo de absorver aquele esplendor antes de entrar na limusine que a levaria à clínica. O consultório ficava em um edifício moderno, no coração de Dubai. O Dr. Ibrahim, um homem de semblante sereno e voz tranquilizadora, a recebeu com profissionalismo. Após uma série de exames minuciosos, declarou que tudo estava em perfeitas condições para iniciar o primeiro processo de fertilização. Leila apenas acenou, tentando esconder o desconforto que a consumia por dentro. Karim permaneceu distante durante todo o procedimento, observando de longe com sua habitual postura composta. Para ele, aquilo era apenas mais um passo rumo ao cumprimento de suas obrigações. Mas para Leila, era um lembrete doloroso de que, ao final daqueles 9 meses, ela teria que deixar para trás um pedaço de si mesma. De volta à mansão, tentou se distrair explorando o lugar. Cada cômodo parecia mais suntuoso que o anterior, como se a riqueza de Karim não tivesse limites. Havia uma biblioteca com estantes até o teto, uma piscina interna cercada por colunas de mármore e uma sala de música repleta de instrumentos exóticos. Apesar de todo o esplendor, a mansão exalava vazio. Era como se, por trás de tanta beleza, vivesse uma sombra silenciosa. Leila percebeu que, embora Karim estivesse cercado por luxo, sua vida era marcada por uma solidão profunda. Ele raramente sorria, e seus gestos de cortesia soavam ensaiados, frios, quase mecânicos. Nos primeiros dias, ele limitou as interações com ela a assuntos práticos. Certificava-se de que tudo estava de acordo com o contrato, mas jamais tentava criar qualquer laço pessoal. Leila, por sua vez, sentia-se cada vez mais deslocada. Passava as noites fitando o teto, imaginando como seu filho estaria. E nas manhãs tentava aceitar o fato de que em breve carregaria uma criança, que jamais poderia chamar de sua. Na segunda semana, Karim organizou um jantar formal na mansão para alguns associados de negócios. Leila foi instruída a se vestir com elegância e acompanhá-lo como parte do acordo. O vestido era deslumbrante, mas seus passos hesitavam ao descer a escadaria principal. Os convidados a observavam com curiosidade. Alguns a cumprimentavam com gentileza, enquanto outros trocavam olhares discretos que a faziam se sentir exposta. Karim, no entanto, permaneceu ao seu lado o tempo todo. Apresentava-a calmamente, chamando-a de minha convidada especial. Está tudo bem? Perguntou ele, num raro momento de preocupação, enquanto se afastavam para um canto mais silencioso. Leila respirou fundo antes de responder, sua voz baixa, quase trêmula. Estou tentando me adaptar. Karim apenas assentiu, sem dizer mais nada. Para ele, eventos sociais eram mera formalidade, uma extensão de suas obrigações. Para Lila, porém, era como mergulhar em um universo que ela mal compreendia. Após o jantar, exausta, subiu para o quarto. Antes de dormir, ligou para a vizinha para saber de Aam. Ao ouvir a voz alegre do filho, o coração dela se acalmou e logo se despedaçou. As lágrimas vieram silenciosas, carregadas de saudade. Mas Lila sabia que não podia ceder à tentação de voltar atrás. Com o passar dos dias, começou a notar detalhes sutis em Karim, traços que contradiziam sua postura rígida. Ele era meticuloso, exigente, quase impenetrável, mas em raros instantes deixava escapar algo profundamente humano. Numa tarde, Lila o encontrou no jardim, regando pessoalmente uma planta rara. Havia algo quase sagrado na maneira como ele a tocava. Essa planta era da minha mãe, explicou, percebendo o olhar curioso de Lila. Ela dizia que cuidar dela trazia paz. Por um instante, Lila sentiu algo diferente. Empatia. Aquela figura imponente, fria e inatingível, de repente parecia apenas um homem. Alguém tentando lidar com as próprias feridas. Aos poucos, Lila começou a entender que, embora suas razões fossem diferentes, ambos carregavam fardos invisíveis. Amira, a governanta da mansão, também começou a se abrir mais com ela.
Nas longas tardes contava histórias sobre Karim, sobre como ele assumira responsabilidades muito cedo, ainda jovem, após a morte dos pais. Essas conversas ajudaram Lila a enxergar o homem por trás da máscara. Mesmo assim, a solidão persistia. Ela se forçava a manter distância emocional da mansão e de Karim. Repetia a si mesma que sua estadia ali tinha prazo de validade. Ainda assim, entre a quietude dos jardins e as noites estreladas observadas da varanda, Lila encontrou pequenos refúgios de paz. Até que certa noite, uma batida na porta quebrou o silêncio. Karim. Seu semblante estava diferente, menos rígido, quase humano. Precisamos conversar, disse ele, entrando. Lila sentou-se, esperando novas instruções ou exigências, mas dessa vez algo no tom dele a desarmou. Karim parecia hesitar, procurando as palavras certas. Eu sei que este arranjo é difícil para você, começou com a voz baixa. Não pretendo torná-lo pior. Só quero que saiba que, apesar de tudo, admiro a sua coragem. Lila ficou sem palavras. Aquelas não eram as palavras de um homem frio. Por um breve instante, viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. O momento foi curto, mas suficiente para plantar uma dúvida dentro dela. E se Karim não fosse o monstro que ela imaginava? E se atrás daquela fachada de poder houvesse alguém tão despedaçado quanto ela? Quando ele saiu, Lila permaneceu sentada, refletindo. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, uma ideia perigosa atravessou sua mente. E se houvesse algo mais profundo entre eles? Algo que ela ainda não compreendia? Os dias seguintes seguiram em um ritmo lento, quase hipnótico, mas cada encontro, cada olhar, parecia adicionar uma nova camada à relação complexa entre os dois. E como peças de um quebra-cabeça improvável, Lila e Karim tentavam se encaixar no destino que os unira. Ela sabia que o tempo corria e que logo carregaria o filho dele. Essa realidade a aterrorizava, mas estranhamente também despertava uma curiosidade crescente. Quem era de verdade o homem que a havia comprado em troca de um sacrifício tão profundo? A vida na mansão passou a seguir um ritmo previsível. Lila, embora ainda lutasse contra o peso de sua decisão, começou a encontrar pequenas belezas na rotina. O jardim se tornou seu refúgio, o lugar onde o sol parecia mais quente, e o som das fontes trazia a ilusão de paz que ela tanto precisava. Lila percebeu que Karim passava muito tempo nos jardins. Ele não fazia questão de iniciar conversas, mas ela sentia, quase instintivamente, que ele observava cada um de seus movimentos. Havia uma tensão sutil no ar, algo que ambos reconheciam, mas preferiam não mencionar. Numa tarde quente, enquanto caminhava entre as roseiras, Lila notou Karim cuidadosamente podando uma árvore. Assim que ele percebeu sua presença, levantou o olhar por um breve instante antes de voltar à tarefa, deixando claro que não esperava a conversa. Você gosta de jardinagem? Perguntou ela, tentando quebrar o silêncio. Ajuda a organizar meus pensamentos, respondeu ele sem desviar os olhos do galho que segurava. Havia algo diferente naquele tom contido. Lila sentiu que, por um instante, uma pequena brecha se abrira na muralha de silêncio que o cercava. Ele era reservado, sim, mas não completamente inacessível. Decidiu respeitar o espaço dele, ainda que a curiosidade sobre o homem por trás daquela frieza crescesse a cada dia. Naquela noite, durante o jantar, Karim a surpreendeu ao se sentar à mesma mesa. Até então, Lila comia sozinha. Suas refeições eram servidas por Amira, discretamente, em seu quarto ou em algum canto tranquilo da casa. Ele parecia calmo, mas sua presença trazia um peso que ela não conseguia ignorar. Está se adaptando? Perguntou ele, servindo-se de vinho. Acho que sim. Dentro do possível, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Karim a observou por um momento, como se tentasse decifrar seus pensamentos. Sei que não é fácil, disse por fim, mas espero que entenda que tudo isso é necessário.
Lila quis perguntar necessário para quem, mas conteve as palavras. Limitou-se a assentir, continuando a refeição em silêncio. Mesmo assim, havia algo no tom dele, um leve traço de tristeza, como se por trás de toda aquela postura imponente existisse um homem carregando algo que o mundo não via. Com o passar das semanas, pequenos gestos começaram a mudar a forma como Lila o enxergava. Karim nunca era direto, mas havia uma gentileza discreta em suas ações. Um dia, depois que ela comentou com Amira sobre sentir falta da comida de sua terra, a funcionária apareceu com uma bandeja repleta de pratos típicos, preparados especialmente para ela. "O senhor Karim pediu que eu fizesse", disse Amira com um sorriso. Lila ficou surpresa, mas não comentou nada. Era difícil entender aquele homem. De um lado, frio e distante. De outro, atento e cuidadoso em detalhes que ninguém mais notaria. Numa manhã, encontrou sobre a mesa de cabeceira uma pilha de livros cuidadosamente arrumados, romances e histórias que ela mencionara casualmente. Um calor suave preencheu seu peito ao perceber que Karim realmente prestava atenção. Mas o momento que mais a marcou aconteceu alguns dias depois. Ao passar pelo corredor, Lila ouviu o som de notas suaves de piano vindo de uma das salas. Curiosa, aproximou-se e empurrou a porta entreaberta. Lá estava Karim, tocando com uma delicadeza que contrastava completamente com sua rigidez habitual. "Você toca piano?" perguntou, surpresa. Karim se sobressaltou levemente, claramente pego de surpresa. "Minha mãe me ensinou quando eu era criança", respondeu, afastando as mãos do teclado. "É lindo", disse Lila, dando alguns passos à frente. Ele desviou o olhar, sem saber como reagir ao elogio. E naquele breve instante, ela viu, por trás do homem controlado e frio, alguém que ainda guardava uma ligação profunda com o passado, com algo que talvez tivesse perdido há muito tempo. Dias depois, no jardim, Lila avistou um pequeno pássaro cair de um galho. Estava ferido. Sem hesitar, ajoelhou-se e o pegou com cuidado, envolvendo o bichinho nas mãos. Karim surgiu logo atrás, observando-a com curiosidade. "O que vai fazer com ele?" perguntou. "Vou cuidar dele, até que consiga voar novamente", respondeu ela com firmeza. Por um breve segundo, os olhares se cruzaram. Nenhuma palavra a mais foi dita, mas naquele silêncio havia algo novo, um vínculo silencioso, inesperado, que começava a se formar entre dois mundos completamente diferentes. Karim permaneceu em silêncio, mas havia algo em seu olhar, uma faísca discreta que sugeria admiração. Aquele simples gesto de compaixão parecia tê-lo tocado de um jeito inesperado. As noites na mansão eram solitárias, mas Leila começou a encontrar conforto nas pequenas rotinas que criou. Gostava de caminhar pelos corredores silenciosos, deixando-se encantar pela grandiosidade da arquitetura. Numa dessas noites, cruzou com Karim no corredor. Ele parecia cansado, o semblante mais suave do que o habitual. "Não consegue dormir?" perguntou ele, a voz baixa, quase rouca. Leila hesitou antes de responder. "Às vezes é difícil. Há muita coisa na minha cabeça." Karim assentiu, como se compreendesse perfeitamente. Para sua surpresa, ele a convidou para tomar chá na biblioteca. Sentados entre prateleiras repletas de livros, conversaram por mais tempo do que jamais haviam conversado antes. E naquele instante, Leila percebeu que começava a ver além da máscara de frieza que ele costumava usar. Os funcionários da casa notaram as mudanças também. Amir, que sempre fora gentil, agora tratava Leila com amizade genuína. E até Karim parecia mais à vontade na presença dela, ainda formal, mas com algo diferente no olhar. Como se pouco a pouco começasse a enxergá-la de outra forma. Leila, por sua vez, começou a se sentir menos isolada. Apesar da natureza do contrato que os unia, encontrava momentos de conexão e significado na mansão que antes lhe parecia vazia. Mesmo assim, a realidade da situação pairava sobre ela como uma sombra constante.
Todos os dias, lembrava a si mesma que tudo aquilo era temporário. À medida que a dinâmica entre os dois começava a mudar, Leila sabia que precisava se preparar para os desafios que viriam. Karim era um homem complexo e ela estava apenas começando a compreender as camadas de sua personalidade. No fundo, sabia que seus caminhos estavam se entrelaçando de uma forma mais profunda, algo que nem ela, nem ele tinham previsto. O tempo passou e Leila se viu cada vez mais envolvida na rotina da mansão. Apesar de tentar manter distância emocional, pequenos momentos com Karim começaram a deixá-la marcada. Ele, por sua vez, demonstrava um interesse crescente, ainda contido, em conhecê-la melhor. Eu vejo nas crianças o futuro, algo que deve ser cuidado com amor e responsabilidade, disse ele certa vez, com uma sinceridade que a surpreendeu. Aquelas palavras tocaram fundo em Leila, que começou a perceber que havia muito mais em Karim do que aparentava. Agora um pequeno jogo para quem chegou até aqui. Escreva McDonald's nos comentários. Só quem realmente mergulhou nessa parte da história vai entender. Com o passar dos dias, pequenos gestos os aproximaram ainda mais. Karim passou a perguntar sobre as preferências e os gostos de Leila, e ela, em retribuição, encontrava formas sutis de demonstrar apreço por sua atenção. As conversas no jardim se tornaram um ritual. Assim como as noites na biblioteca, onde compartilhavam livros e histórias. Numa dessas noites, Karim a surpreendeu com uma pergunta inesperada. Se você pudesse mudar algo do seu passado, o que seria? Leila ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo. Acho que teria escolhido melhor em quem confiar, respondeu por fim. Mas ao mesmo tempo, não tenho certeza se mudaria tudo. Sem as escolhas erradas, eu não teria conhecido a mim. O nome do filho pairou no ar, carregado de emoção. Karim percebeu o peso de suas palavras e respeitosamente mudou de assunto, dando-lhe espaço. Apesar da crescente proximidade entre eles, Leila ainda se sentia dividida. Sabia que o contrato era uma barreira invisível, uma linha que não podia ser cruzada, mas quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava negar o que começava a sentir por Karim. O pensamento de que o tempo deles juntos estava limitado a 9 meses não saía da cabeça de Lila. Numa noite silenciosa, enquanto observava as estrelas da varanda, Karim se aproximou. Ficaram lado a lado, em silêncio, contemplando o céu infinito. Você pensa muito no futuro, não é? Ele perguntou, quebrando a quietude. Não consigo evitar, Lila respondeu, a voz suave. Tudo isso parece tão temporário. Karim a fitou e por um instante seus olhares se encontraram com uma intensidade que fez o ar sumir dos pulmões dela. O futuro pode ser construído, Lila. Tudo depende de como escolhemos lidar com o presente. As palavras dele ecoaram dentro dela com uma força inexplicável. Havia algo em seu tom. Não era apenas consolo. Era uma promessa não dita, algo que acendeu uma centelha de esperança, como se o destino ainda pudesse ser reescrito. Com o passar dos dias, até os funcionários da mansão notaram a mudança no ar. A frieza que antes dominava o ambiente deu lugar a uma atmosfera mais leve, quase acolhedora. Amira, em especial, se alegrava ao ver Karim menos isolado, mais humano. Lila também sentia uma transformação dentro de si. Pela primeira vez em meses, parecia estar reencontrando partes esquecidas de quem era. A mulher que sonhava, que sentia, que ainda acreditava em algo além da dor. Mesmo assim, sabia que estava se aproximando de um cruzamento perigoso. Os sentimentos que cresciam entre ela e Karim poderiam tornar tudo muito mais complicado. Mas, por enquanto, escolheu viver o presente, ainda que o futuro permanecesse uma névoa imprevisível. O amanhecer trouxe uma luz suave à mansão, mas Lila acordou inquieta. O laço que se formava entre ela e Karim era algo que nunca havia planejado, e o peso do segredo sobre Aam se tornava insuportável. A simples ideia de Karim descobrir a verdade a apavorava,
Mas continuar escondendo era quase impossível. Depois do café, decidiu caminhar pelos jardins para clarear a mente. Tentou se perder entre as flores e o som suave da água, mas sua breve paz foi interrompida por uma voz urgente. Lila! Era a Mira, chamando-a apressadamente. Lila correu de volta à mansão. Ao entrar na sala, encontrou Karim de pé, segurando uma fotografia. Seu semblante era indecifrável, uma mistura de controle e tensão contida. Quem é esse menino? Ele perguntou, a voz calma, mas carregada de algo perigoso. Lila congelou. A foto nas mãos dele era de Am, uma das poucas que ela trouxera, escondida com tanto cuidado. É, meu filho, respondeu a voz tremendo. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Karim deu alguns passos lentos em direção a ela, os olhos escuros cravados nos dela. Você mentiu para mim, disse por fim, em um tom baixo e cortante. Por que não me contou desde o começo? Lila sentiu as lágrimas se acumularem, mas manteve o queixo erguido. Eu tive medo. Medo de complicar tudo. De você achar que eu não era adequada para o contrato. Karim cruzou os braços, ainda analisando-a com olhar frio. E por que aceitou então, sabendo que teria que deixar outra criança para trás? As palavras o atingiram como um soco. Lila respirou fundo antes de responder, a voz carregada de emoção. Eu fiz isso por ele, pelas contas atrasadas, pelo aluguel, pelas noites em que ele dormiu com fome. Eu não tinha escolha. Karim permaneceu em silêncio por um longo tempo. Depois, virou-se e foi até a janela. O pôr do sol dourava o horizonte quando ele finalmente murmurou. Você devia ter confiado em mim. O tom de desapontamento partiu o coração de Lila. As lágrimas finalmente escaparam, silenciosas. Ela sabia que aquele momento podia destruir o que estavam construindo. Mas também sabia que não podia mais viver escondendo a verdade. Mais tarde, naquela mesma noite, uma nova tensão pairava no ar, quando Karim enviou um recado. Quero vê-la na biblioteca. O quarto estava iluminado apenas pela luz suave de um abajur, criando uma atmosfera íntima, mas carregada de tensão. Karim estava sentado em sua poltrona habitual, com uma pasta de documentos aberta à sua frente. Eu revisei os termos do nosso contrato. Começou direto a voz firme e controlada. Não há nada nele que mencione a possibilidade de você guardar segredos desse tipo. No entanto, também não há nada que diga como devemos lidar com a situação em que estamos agora. Lila sentiu o pânico subir pelo peito. Por favor, não me mande embora. Eu vou cumprir minha parte do acordo, eu prometo. Karim levantou a mão, pedindo silêncio. Não é isso que estou dizendo. Ele a fitou seriamente. Mas confiança é essencial, Lila. E agora, precisamos reconstruí-la. Ele abriu a pasta, retirou uma folha e a empurrou lentamente pela mesa, até ela poder ler. Quero que você veja a Man. Você tem permissão para visitá-lo, mas com uma condição. Ele não pode saber a verdade. Sobre o nosso acordo, ainda não. Lila piscou atônita. A generosidade inesperada de Karim a pegou de surpresa. Mas junto com ela veio uma nova onda de culpa. Por que está fazendo isso? Perguntou, a voz quase um sussurro. Karim suspirou, entrelaçando as mãos sobre a mesa. Porque eu sei o que é crescer sem respostas. Seus olhos se desviaram, a voz ganhando um tom mais grave. Quero que seu filho tenha, ao menos, uma parte da sua presença, mesmo que seja temporária. Aquelas palavras carregavam uma dor silenciosa que Lila não esperava. Pela primeira vez, ela começou a enxergar além da rigidez dele. Karim não era apenas um homem em busca de um herdeiro. Era alguém marcado por cicatrizes profundas. No dia seguinte, Lila foi levada para visitar Aman. A viagem foi longa, mas a cada quilômetro, o coração dela batia mais rápido. Quando finalmente chegou,
Mal teve tempo de respirar. Eiman correu em sua direção, e ela o envolveu em um abraço apertado, como se nunca mais quisesse soltá-lo. "Mamãe, você voltou!" gritou o menino com o rosto iluminado de alegria. Lila sorriu, mas o coração doía. Ela sabia que aquela felicidade tinha prazo, que logo teria que deixá-lo outra vez. Passaram o dia juntos, rindo, brincando, lembrando dos velhos tempos. Mas quando o sol começou a se pôr, a despedida se tornou uma sombra inevitável. Quando o momento chegou, Aman a abraçou com força. "Quando você vai voltar?" perguntou com os olhos marejados. "Em breve, meu amor", respondeu ela, mesmo sabendo o quão incerto aquele "em breve" realmente era. De volta à mansão, Lila sentia o corpo e a alma exaustos. Karin a esperava na sala, a expressão calma, mas o olhar atento. "Como ele está?" perguntou com uma preocupação genuína na voz. Ela se sentou no sofá, sentindo-se vulnerável, quase sem forças. "Está bem, feliz, mas é difícil deixá-lo." Karin assentiu lentamente, como se entendesse cada palavra. Não disse mais nada, mas o olhar dele, suave, profundo, falou o que as palavras não conseguiam. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. A tensão deu lugar a uma compreensão silenciosa. Um respeito mútuo começou a nascer ali, discreto, mas real. Karin se mostrava mais atencioso. Lila, por sua vez, começou a confiar nele. Pequenos gestos, como compartilhar uma refeição ou conversar durante um passeio pelos jardins, tornaram-se momentos de verdadeira conexão. Certa noite, enquanto estavam na biblioteca, Karin quebrou o silêncio com algo que ela não esperava. "Minha mãe morreu quando eu era criança", disse, a voz baixa. "Meu pai sempre foi distante, obcecado pelos negócios. Eu cresci com responsabilidades que nem entendia direito." Lila o observou atentamente, sentindo o peso das palavras. "Deve ter sido difícil", murmurou com sinceridade. "Foi." Ele respirou fundo. "Mas acho que isso me moldou. Ainda assim, por mais que eu tente, não consigo me livrar da sensação de que algo sempre vai estar faltando." O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. E naquele instante, Lila percebeu que o homem à sua frente, o mesmo que um dia a havia assustado, era também alguém quebrado, tentando, à sua maneira, encontrar redenção. Leila sentiu uma vontade quase irresistível de confortá-lo, mas sabia que Karin ainda mantinha algumas barreiras erguidas. Mesmo assim, aquele breve instante de vulnerabilidade os aproximou de um modo sutil, porém profundo. Com o passar dos meses, a relação entre eles continuou a evoluir. O que antes fora um acordo frio e impessoal, agora se tornava algo permeado por respeito e admiração mútua. Leila começou a enxergar Karin não apenas como um homem poderoso, mas como alguém capaz de profunda humanidade. Karin, por sua vez, via nela uma força e uma compaixão que jamais imaginara encontrar. Ainda assim, ambos sabiam que o tempo não parava e que, em breve, teriam de encarar o futuro incerto que os aguardava. Os dias que se seguiram à visita de Leila a Iman trouxeram uma estranha serenidade à mansão. Havia algo diferente na forma como ela e Karin se tratavam. O que antes era tensão e distância, agora parecia carregado de uma aceitação silenciosa. Mas a sombra do contrato ainda pairava sobre eles, lembrando que aquilo tudo tinha um limite, um prazo. Leila encontrava consolo nas pequenas rotinas. As caminhadas matinais pelos jardins, as tardes lendo na biblioteca, as noites observando as estrelas da varanda. Mesmo assim, o pensamento em seu filho jamais a deixava. A lembrança de sua risada, o som de sua voz, tudo ecoava em sua mente como um sussurro constante. Numa manhã, enquanto tomava café, foi surpreendida pela presença de Karin. Ele parecia mais tranquilo do que o habitual e havia algo quase amistoso em sua expressão. "Quero que venha comigo hoje", disse ele, rompendo o silêncio. Leila ergueu o olhar, curiosa. "Para onde?" "Tenho uma reunião em uma das propriedades da minha família. É um lugar tranquilo."
Acho que você vai gostar. Ela hesitou por um instante, mas acabou aceitando. Qualquer chance de sair da mansão era bem-vinda. A viagem de carro foi silenciosa, mas não desconfortável. Karim dirigia com calma, enquanto Leila observava o cenário mudar lentamente conforme deixavam o centro da cidade para trás. Depois de quase 1 hora, chegaram a uma propriedade isolada, cercada por dunas de areia dourada. O lugar era sereno, com uma pequena casa construída no estilo árabe tradicional. Este era o refúgio da minha mãe, explicou Karim ao descer do carro. Ela vinha aqui sempre que precisava de paz. Leila o acompanhou até a casa, encantada com a simplicidade e o charme do local. Diferente da mansão, ali tudo parecia mais acolhedor. As paredes eram adornadas com tapetes e lanternas antigas, e o ar estava impregnado com o aroma suave de ervas aromáticas. Karim a conduziu até um terraço com vista para o deserto. O silêncio era absoluto. Apenas o som do vento cortava o ar. Leila se sentou em uma das cadeiras de madeira, sentindo-se mais leve do que em semanas. Este é o único lugar onde consigo pensar com clareza, confessou Karim, acomodando-se ao lado dela. É lindo, respondeu Leila, olhando para o horizonte dourado. Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de perguntar, em tom baixo: Você sente falta da sua casa? Leila suspirou, deixando o olhar se perder na imensidão da areia. Sinto falta do que ela representava. Um lugar simples, mas cheio de memórias. Karim assentiu, compreendendo sem precisar de palavras. Havia algo reconfortante naquele momento. Uma conexão silenciosa, frágil, mas real. Depois daquela visita, a relação entre eles se tornou ainda mais natural. Karim começou a envolvê-la em mais aspectos de sua vida, reuniões com os funcionários da mansão, decisões sobre o cotidiano, detalhes antes irrelevantes. Para Leila, era uma chance de entender melhor o homem por trás da imagem de um empresário implacável. Certa noite, durante o jantar, Karim trouxe um assunto inesperado. Tenho pensado em fazer algumas reformas na mansão, disse casualmente, algo que a torne mais acolhedora. Leila arqueou as sobrancelhas surpresa. E o que você tem em mente? Karim desviou o olhar antes de responder, a voz baixa, quase hesitante. Quero criar um espaço onde uma família possa se sentir em casa. O coração de Lila se apertou. Era a primeira vez que Karim mencionava, ainda que sutilmente, a possibilidade de um futuro que ia além do contrato que os unia. Mas ela sabia, antes que qualquer sonho pudesse se tornar realidade, havia feridas a curar e verdades a encarar. Certa tarde, enquanto caminhava pelos jardins, Lila encontrou Amira carregando uma bandeja com chá e biscoitos. A governanta estava radiante, o rosto iluminado por um sorriso incomum. Você parece especialmente animada hoje, Amira. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Lila, curiosa. Amira sorriu, os olhos brilhando. É que é bom ver como as coisas estão mudando por aqui. A mansão nunca pareceu tão cheia de vida. O rosto de Lila corou. Não respondeu, mas sabia exatamente a que Amira se referia. O clima entre ela e Karim havia mudado. E mesmo sem saber o que o futuro reservava, era impossível negar que algo novo estava florescendo. Com o passar dos dias, Karim também parecia diferente. Ele passava mais tempo com Lila, permitindo-se momentos de vulnerabilidade. As conversas que antes eram formais e breves, agora se estendiam por horas, com risadas, confissões e silêncios que diziam mais do que palavras. Em uma dessas noites, ele revelou algo que tocou Lila profundamente. Eu nunca soube lidar com a perda da minha mãe, confessou, a voz grave e baixa. Ela era o alicerce da família. Quando se foi, tudo desmoronou. Lila sentiu uma onda de empatia. Ela compreendia o que era perder alguém. Talvez não da mesma forma, mas com a mesma dor. Aquela vulnerabilidade criou um elo ainda mais forte entre os dois, um fio invisível que os aproximava sem que percebessem.
Apesar da crescente intimidade, Lila sabia que o contrato ainda pairava entre eles como uma sombra. Quanto mais se apegava a Karim, mais temia o momento em que tudo chegaria ao fim. As noites em claro se tornaram frequentes, divididas entre a razão e o coração, entre o dever e o desejo. Até que certa noite, ele bateu à sua porta. Lila abriu, surpresa ao ver seu semblante sério, mas com um traço de hesitação, como se carregasse um peso que finalmente precisava soltar. Eu sei que temos nossas limitações, começou ele, sentando-se na cadeira em frente à cama dela. Mas quero que saiba que estou tentando entender o que tudo isso significa. Lila sentiu o coração acelerar. Havia algo nas palavras dele, algo que soava como o início de uma mudança irreversível. Eu também estou tentando, respondeu com sinceridade. Karim assentiu e pela primeira vez em muito tempo pareceu aliviado. Naquele breve silêncio, ambos entenderam que, mesmo entre incertezas, estavam dispostos a enfrentar o que viesse, juntos. Os funcionários da mansão perceberam a diferença. Amira, sempre atenta, comentou que Karim parecia mais leve, mais humano. Os outros empregados falavam sobre como a presença de Lila havia transformado o lugar. O que antes era frio e impessoal, agora parecia vivo. Lila, por sua vez, começou a sentir-se em casa. Mesmo com o peso do contrato, passou a enxergar a mansão não mais como uma prisão temporária, mas como um espaço onde algo estava sendo construído. Algo real, embora indefinido. E todas as noites, ao encarar o céu pontilhado de estrelas, Lila sentia que se aproximava de um ponto de virada. O vínculo entre ela e Karim, algo que nunca estivera nos planos, agora parecia inevitável. Ambos estavam mudando, e a jornada que haviam iniciado juntos começava a ganhar um novo contorno, imprevisível, intenso, perigoso. Os dias na mansão seguiam, mas havia algo inegável no ar. O contrato já não era o centro da história. O que crescia entre Lila e Karim desafiava limites, feito uma chama que ninguém mais podia fingir não ver. Numa manhã, enquanto Karim revisava documentos em seu escritório, algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria de vez o rumo de tudo. Lila entrou na sala carregando uma bandeja de café. Karim levantou o olhar, claramente surpreso, mas não disse nada enquanto ela colocava a bandeja sobre a mesa. Achei que você poderia precisar de uma pausa, disse ela, tentando soar casual. Ele a observou por um instante antes de responder. Obrigado. Ultimamente tem sido difícil manter o foco. Lila hesitou, depois se sentou na cadeira à frente dele. É algo relacionado aos negócios? Perguntou. Karim balançou a cabeça. Não. Só muitas coisas para processar. O silêncio que se seguiu era denso, mas não desconfortável. Havia algo não dito entre eles. Algo que ambos sentiam, mas ainda não tinham coragem de encarar. Finalmente Lila quebrou o silêncio. Você sente que tomou as decisões certas até agora? Karim a olhou e sua expressão suavizou. Eu não sei. A vida me ensinou a ser pragmático, mas às vezes me pergunto se ser tão rígido não me afastou do que realmente importa. Lila percebeu a vulnerabilidade em suas palavras. Pela primeira vez, ele parecia admitir que havia muito mais em jogo do que apenas obrigações familiares e empresariais. Nos dias seguintes, a rotina deles começou a mudar. Karim passou a convidá-la para acompanhá-lo em reuniões e eventos sociais. Parecia genuinamente interessado em incluí-la em seu mundo, e aos poucos Lila começou a entender melhor o peso das responsabilidades que ele carregava. Durante um jantar beneficente, Karim apresentou Lila como sua acompanhante. Os convidados trocaram olhares curiosos, mas ele parecia indiferente. Para Karim, a opinião dos outros não tinha importância. Lila, no entanto, sentia-se desconfortável sob tantos olhares. Está tudo bem? Perguntou Karim, conduzindo-a para um canto mais tranquilo. Estou me acostumando, respondeu ela, forçando um pequeno sorriso. Por um instante, Karim segurou a mão dela. O gesto foi inesperado, mas reconfortante. Não se preocupe,
disse com voz baixa. Estou aqui com você. Palavras simples, mas que ecoaram fundo. Um calor inexplicável se espalhou pelo peito de Lila. Com o tempo, esses momentos de intimidade se tornaram mais frequentes. Karim começou a se abrir, revelando detalhes de sua vida que até então mantivera escondidos. Sua infância, as expectativas da família, a pressão de manter o legado dos Alfa. Em troca, Lila contou histórias sobre a própria vida, as dificuldades de criar a mãe sozinha e os pequenos instantes de alegria que encontrava em meio aos desafios. Karim a ouvia com atenção, demonstrando um lado humano e receptivo que ela jamais imaginara existir nele. Certa noite, enquanto caminhavam pelos jardins banhados pela luz da lua, Karim parou de repente. Lila, quero que saiba que, apesar de tudo, você me fez enxergar coisas que eu nunca tinha notado antes. Ela o olhou, surpresa. Como o quê? Que existe mais na vida do que obrigações e contratos. Que às vezes é preciso abrir espaço para algo novo. O coração de Lila acelerou. Ela sabia que estava se apaixonando por Karim e sabia também que o contrato ainda pairava entre eles como uma muralha invisível, intransponível. Com o passar das semanas, até os funcionários da mansão começaram a notar a mudança. Amira, sempre atenta, passou a tratar Lila com ainda mais carinho, quase como se já a visse como parte permanente da casa. Outros empregados trocavam sorrisos discretos sempre que viam os dois juntos, mas apesar de toda aquela ternura crescente, Lila não conseguia ignorar a realidade. A cada dia, o fim do contrato se aproximava. E o medo de perder tudo, inclusive o vínculo que havia construído com Karim, a corroía por dentro. Numa tarde silenciosa, enquanto lia na biblioteca, Karim entrou. Seu semblante estava sério, o olhar firme. Precisamos conversar, disse, fechando a porta atrás de si. Lila pousou o livro devagar, o coração acelerando. O que está acontecendo? Perguntou, sentindo a tensão no ar. Karim se sentou diante dela, entrelaçando as mãos sobre a mesa. Precisamos falar sobre o futuro. Eu sei que o contrato estabelece o que deve acontecer depois que o bebê nascer. Mas as coisas mudaram. Leila prendeu a respiração. Sabia que esse momento chegaria, mas mesmo assim, não estava preparada. O que você quer dizer com isso? Perguntou hesitante. Quero considerar outras opções, respondeu Karim com firmeza. Eu não quero que você simplesmente vá embora. O coração de Leila disparou. O que ele sugeria era exatamente o que no fundo ela desejava. Mas o medo de criar expectativas a impedia de acreditar por completo. E o que isso significa exatamente? Perguntou com a voz quase sussurrada. Karim olhou diretamente em seus olhos. Significa que precisamos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Juntos. Aquelas palavras ecoaram na mente de Leila. Ela sabia que a situação era complicada, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma centelha de esperança acender dentro dela. Nos dias que se seguiram, Leila e Karim começaram a falar com mais honestidade sobre seus medos, suas incertezas e suas expectativas. Ambos sabiam que estavam lidando com sentimentos muito além do que haviam planejado. Leila começou a imaginar um futuro com Karim e seu filho. E Karim passou a enxergar a possibilidade de construir uma verdadeira família. Mesmo assim, os desafios permaneciam. Karim ainda era assombrado pelas expectativas da família, e Leila lutava para aceitar que sua vida jamais seria a mesma. Mas juntos encontravam força um no outro. Numa noite tranquila, enquanto observavam as estrelas do terraço, Karim se voltou para ela e disse algo que Leila jamais esqueceria. Eu não sabia o que era o amor, até você entrar na minha vida. As lágrimas escorreram pelo rosto de Leila, mas desta vez não eram de tristeza. Ela sabia, com absoluta certeza, que algo especial havia florescido entre eles. A mansão, antes fria e silenciosa, agora parecia ter alma. Havia ali o início de algo real, algo que ia muito além de qualquer contrato.
Quando o sol começou a se pôr, lançando um brilho dourado pelas janelas, Leila estava sentada na sala de música, diante do piano, um de seus novos refúgios. Seus dedos deslizavam suavemente sobre as teclas, criando uma melodia melancólica e delicada. Karin entrou sem fazer barulho. "Você aprendeu sozinha a tocar?" perguntou, interrompendo o fluxo suave da música. Leila olhou para ele, surpresa, e sorriu de leve. "Minha mãe me ensinou quando eu era pequena. Era algo que nos unia, mesmo nos momentos difíceis." Karin se aproximou e sentou ao lado dela no banco do piano. Observou em silêncio os dedos dela dançando sobre as teclas. "Você tem talento?" disse, em tom baixo, quase reverente. Leila sentiu o peso do silêncio entre eles, denso e carregado de algo que ambos entendiam, mas não ousavam nomear. Karin ficou quieto por alguns instantes antes de continuar. "Leila, eu tenho pensado muito sobre o que vivemos, sobre o que nos trouxe até aqui." Ela parou de tocar e se virou para encará-lo. Havia uma seriedade no olhar dele que a fez perceber que algo importante estava prestes a ser dito. "E o que você concluiu?" perguntou, tentando manter a voz firme. Karin inspirou profundamente antes de responder. "Eu não posso continuar fingindo que esses sentimentos não existem, mas também sei que meu passado e as expectativas da minha família sempre foram barreiras entre nós." Leila sentiu um misto de esperança e apreensão. Karin raramente falava sobre suas lutas internas, e ouvir aquilo era um sinal de que, finalmente, ele estava disposto a enfrentar os próprios fantasmas. Naquela mesma noite, ele a convidou para uma caminhada pelos jardins. A brisa suave e o farfalhar das folhas criavam uma atmosfera serena, mas o peso da conversa que pairava entre eles tornava o ar denso, quase elétrico. "Meu pai era um homem severo", começou Karin, enquanto caminhavam lado a lado. "Ele acreditava que a honra da família estava acima de tudo. Cresci tentando atender às expectativas dele, e isso moldou a forma como eu enxergo o mundo." Lila ouviu atentamente, sentindo a dor escondida nas palavras de Karin. "Quando minha mãe morreu, meu pai se tornou ainda mais distante." Ele continuou, a voz carregada de memórias. "Tudo passou a ser sobre manter o controle, garantir que nada fugisse do plano." "E é por isso que você sente que precisa de um herdeiro?" Lila perguntou suavemente. Karin parou, virou-se parcialmente para ela e respondeu, com honestidade desarmante: "Em parte sim, mas também porque lá no fundo, acho que sempre tive medo de ficar sozinho." Aquelas palavras a atingiram com força. Lila sabia o que era a solidão. Conhecia seu sabor amargo, mas ouvir isso de Karin fez algo dentro dela se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Atrás da fachada inabalável havia um homem ferido, humano, tentando aprender a respirar de novo. No dia seguinte, Karin a convidou para acompanhá-lo em uma viagem ao deserto. Saíram bem cedo, e logo o horizonte se abriu num mar dourado de areia infinita. Quando chegaram a um oásis isolado, cercado por palmeiras e água cristalina, Karin explicou: "Este é um lugar especial para mim. Venho aqui quando preciso de clareza." Ele olhou em volta, respirando fundo. "Esse lugar me lembra que mesmo no meio do deserto ainda existe vida." Enquanto caminhavam à beira da água, Lila sentiu algo mudar dentro dela. Aquele momento, calmo, quase sagrado, parecia o ponto de virada da jornada deles. Sentaram-se sob a sombra de uma palmeira. Karin ficou em silêncio por um tempo, antes de finalmente falar. "Passei tanto tempo preso ao passado e às expectativas dos outros, que nunca me permiti descobrir o que eu realmente quero." Lila o encarou, o coração acelerado. "E o que você quer agora?" perguntou. Ele se virou para ela, o sol refletindo em seus olhos castanhos. "Quero viver diferente. Quero construir algo verdadeiro. Algo que não seja definido por contratos
ou obrigações. As lágrimas quase escaparam, mas Lila as conteve. Aquelas palavras eram tudo o que ela sempre quis ouvir, e ao mesmo tempo, o que mais a assustava, porque mesmo que o desejo fosse real, o caminho ainda era incerto. Quando retornaram à mansão, o ar entre eles estava mais leve, como se algo invisível tivesse se desfeito. Mas ambos sabiam. Ainda havia verdades a enfrentar. Nas noites seguintes, Lila refletia sozinha na varanda, olhando as estrelas e pensando em Aham. Sabia que, para seguir em frente, teria de encarar o próprio medo e, talvez pela primeira vez, escolher a si mesma. Certa noite, Karim apareceu novamente, trazendo 2 xícaras de chá. Entregou uma a Lila e ficou ao lado dela, em silêncio, observando o céu. Você sabe, Lila, começou ele em voz baixa. Nunca imaginei que conheceria alguém que me fizesse questionar tudo em que sempre acreditei. Ela o olhou, sentindo o peso e a sinceridade da confissão. Você me mostrou que é possível ter mais, que existe espaço para algo além das responsabilidades e das expectativas. Lila sorriu de leve, os olhos marejados. E você me mostrou que é possível encontrar força, mesmo em meio à dor. Eu não teria chegado até aqui sem você. Nos dias que se seguiram, Karim começou a agir. De verdade. Revisou o contrato, linha por linha. Embora as cláusulas sobre o futuro da criança permanecessem, ele deixou claro que queria encontrar uma solução justa para ambos. Lila sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Sabia que o caminho ainda seria difícil, mas, pela primeira vez, parecia que estavam indo na direção certa. E agora, um pequeno desafio para quem está acompanhando até aqui. Digite Coca-Cola nos comentários. Só os verdadeiros leitores vão entender. Voltando à história, os funcionários da mansão logo perceberam as mudanças. A frieza habitual de Karim deu lugar a uma presença mais calma, quase calorosa. E Lila, antes retraída, agora caminhava com confiança, como alguém que finalmente começava a pertencer. Em uma tarde ensolarada, Amira, sempre atenta, comentou com um sorriso: Eu sempre soube que o Sr. Karim tinha um bom coração. Só precisava de alguém para ajudá-lo a encontrá-lo. Lila sorriu, sentindo uma onda de gratidão por tudo o que havia vivido até ali. Apesar das mudanças positivas, ela sabia que o futuro ainda era incerto. Ela e Karim teriam que continuar enfrentando seus medos e trabalhando juntos para construir algo que durasse. Mas pela primeira vez, Lila sentia esperança, a chance de que o amor pudesse realmente vencer todos os desafios. Enquanto o sol se punha mais uma vez sobre a mansão, Lila e Karim sentaram-se lado a lado no terraço, observando o horizonte dourado. Ambos sabiam que o caminho à frente seria difícil, mas estavam determinados a enfrentá-lo juntos. O ar na mansão havia mudado. A tensão que antes dominava o ambiente fora substituída por algo mais leve, mais sereno. Ainda assim, o peso do futuro pairava sobre eles. Certa manhã, Karim chamou Lila ao seu escritório. O ambiente, normalmente imponente, parecia mais íntimo naquele dia. Ele fez um gesto para que ela se sentasse e Lila obedeceu, sentindo o coração acelerar, uma mistura de curiosidade e apreensão. Tenho pensado muito sobre o nosso acordo, começou ele, a voz firme, mas carregada de emoção, e sobre tudo o que aconteceu desde que você chegou aqui. Lila manteve o olhar fixo nele, aguardando em silêncio. Quando fizemos esse contrato, meu único objetivo era garantir um herdeiro para a família, continuou Karim, entrelaçando as mãos sobre a mesa. Mas as coisas mudaram. Eu não posso mais fingir que nada aconteceu, que os sentimentos entre nós não existem. O coração de Lila disparou. Aquelas eram as palavras que, no fundo, ela havia sonhado em ouvir. Mas junto com a alegria veio o medo. E o que isso significa? Perguntou suavemente. Karim respirou fundo antes de responder. Significa que quero encontrar uma forma de fazer isso dar certo para nós dois. Quero que você fique, não por obrigação, não por causa de um contrato, mas
porque nós escolhemos estar juntos. As palavras dele soaram como um raio de esperança, mas Lila sabia que a situação era muito mais complexa. Existiam muitas camadas entre eles, muitas decisões difíceis ainda por vir. Mais tarde, caminhando pelos jardins, Lila refletiu sobre o que Karim havia dito. Por mais que sentisse algo forte por ele, a realidade ainda era dura. Seu filho Aman estava em outra cidade, e o contrato determinava que ela partiria assim que o bebê nascesse. Perto da fonte central, Lila encontrou Amira cuidando das flores e decidiu desabafar. Amira, você acha que posso confiar em Karim? Perguntou com a voz carregada de incerteza. Amira ergueu o olhar, surpresa com a pergunta, mas respondeu com sinceridade. O Sr. Karim é um homem de palavra. Ele nunca faz promessas que não pretende cumprir. Mas ele também é humano, Lila. E, assim como você, está tentando encontrar um equilíbrio entre o que sente e o que acredita que precisa fazer. As palavras de Amira ficaram ecoando na mente de Lila, trazendo-lhe um pouco de paz, ainda que a dúvida permanecesse. No dia seguinte, Karim a convidou para visitar um orfanato que ele apoiava. Era algo que já fazia há anos, mas dessa vez o gesto parecia ter um significado diferente. Assim que chegaram, foram recebidos por risadas e abraços calorosos. Lila sentiu o coração se aquecer ao ver Karim interagindo com as crianças. A seriedade habitual dele se dissolvia em sorrisos sinceros e olhares gentis. Você realmente se importa com eles, comentou Lila, observando-o com admiração. Eles me lembram que a vida é muito mais do que responsabilidades e negócios, respondeu Karim, olhando para ela com uma intensidade tranquila. Há beleza na simplicidade. Aquelas palavras tocaram algo profundo dentro de Lila. Pela primeira vez, ela percebeu que Karim estava mudando de verdade, disposto a abrir mão de parte do controle que sempre o definira para viver algo mais autêntico, mais humano. De volta à mansão, Lila sentia que algo novo começava a florescer, não apenas entre eles, mas dentro de si mesma. Algo que talvez finalmente pudesse se chamar amor. Karim tomou uma decisão que mudaria tudo. Convocou seus advogados e revisou o contrato. Várias cláusulas foram ajustadas, e pela primeira vez, Leila teria mais liberdade e o direito de manter contato com Amin após o nascimento do bebê. Quando Karim apresentou as mudanças, Leila ficou visivelmente emocionada. Por que você está fazendo isso? Perguntou, segurando o contrato com as mãos trêmulas. Ele respirou fundo antes de responder, com uma sinceridade que fez o coração dela vacilar. Porque quero que você saiba que não está sozinha nisso. Não quero que se sinta presa. Quero que fique porque confia em mim, não porque é obrigada. As lágrimas escorreram pelo rosto de Leila, mas desta vez eram lágrimas de alívio e de gratidão. Os dias seguiram seu curso e o laço entre eles se fortaleceu. As conversas que antes eram formais agora fluíam naturalmente. Compartilhavam histórias, sonhos e medos, construindo, sem perceber, uma base sólida para tudo o que ainda estava por vir. Numa noite tranquila, sentados no terraço, Karim trouxe à tona uma ideia que vinha amadurecendo há algum tempo. Leila, quero conhecer Amin. A sugestão a pegou de surpresa. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que ouvira. Tem certeza? Perguntou incerta. Absoluta, respondeu ele sem hesitar. Ele é parte de você, e eu quero conhecer todas as partes da sua vida. Leila sentiu o coração se aquecer. A disposição de Karim em incluir Amin em suas vidas era um sinal claro de que ele estava pronto para algo real. A viagem para visitar o menino foi um misto de ansiedade e expectativa. Karim aparentava calma, mas Leila sabia que ele também estava nervoso. Quando chegaram, Amin correu para os braços da mãe, abraçando-a com força. Mamãe! Gritou radiante. Karim observava a cena com um sorriso suave, discreto, mas verdadeiro. Quando Leila apresentou Amin a ele,
O garoto o olhou com curiosidade. Você é amigo da minha mãe? Perguntou com inocência. Karim se ajoelhou para ficar à altura do menino e respondeu com gentileza. Sou sim, e espero que possamos ser amigos também. Amin sorriu, e Leila sentiu uma onda de alívio e felicidade a invadir. A interação entre os dois foi natural, quase mágica, como se Amin, em seu instinto puro, soubesse que podia confiar em Karim. De volta à mansão, Leila sentiu que pela primeira vez estava realmente construindo algo sólido. Sua relação com Karim já não se baseava em um contrato, mas em confiança e sentimentos verdadeiros. Mesmo assim, ela sabia que o caminho à frente ainda exigiria coragem e paciência. Certa noite, enquanto observavam as estrelas lado a lado, Karim segurou a mão dela e disse: Sei que ainda temos muito a enfrentar, mas quero que saiba, estou disposto a fazer o que for preciso para que isso dê certo. Leila sentiu o coração se encher de esperança. Pela primeira vez, acreditou, de verdade, que um futuro juntos era possível. A vida na mansão Al-Fayed começava a se tornar cada vez mais familiar para Leila, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela mudava. Depois da visita a Amin, Karim parecia diferente, mais atento, mais presente, como se finalmente compreendesse a profundidade da vida que ela levara antes de entrar em seu mundo. Numa manhã clara, enquanto tomavam café no terraço, ele fez uma sugestão inesperada. Quero que Amin venha morar aqui, disse com a voz serena, mas decidida. Os olhos de Leila se arregalaram em surpresa. Está falando sério? Perguntou, ainda tentando absorver a ideia. Sim, respondeu ele, firme. Se realmente vamos construir algo juntos, quero que ele faça parte disso desde o começo. O coração de Leila disparou. Ter o filho por perto era tudo o que ela sempre sonhara, mas as dúvidas a invadiram de imediato. E quanto ao contrato? Questionou com cautela. Karim inspirou profundamente antes de responder. O contrato não precisa ser uma barreira. Podemos ajustá-lo, de forma que Amin tenha um lugar aqui, sem comprometer nada. Leila o encarou, em silêncio, sentindo as emoções se misturarem dentro dela. Medo, esperança e um amor crescente que ela já não podia mais esconder. Lila permaneceu em silêncio, com o coração apertado. Ver Karim disposto a adaptar toda a sua vida por ela era um gesto que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. As preparações para a chegada de Aam começaram imediatamente. Karim pediu a Amira que preparasse um quarto para o menino, decorado com os detalhes que Lila sugeriu. Ela queria que o ambiente fosse acolhedor e familiar, um espaço que lembrasse o lar onde o filho havia crescido, cheio de cores suaves e pequenas lembranças. No dia da chegada de Aam, o coração de Lila batia descompassado. Quando as portas da mansão se abriram e o menino correu para os braços dela, ela o abraçou com tanta força que parecia querer protegê-lo de todo o resto do mundo. Esse lugar é enorme, mãe, ele exclamou, os olhos brilhando de curiosidade enquanto olhava ao redor. Karim, que observava à distância, aproximou-se lentamente, ajoelhou-se para ficar à altura do menino e estendeu a mão. Bem-vindo, Aam. Espero que goste daqui. O garoto apertou a mão dele com um sorriso tímido. Obrigado, senhor. Karim sorriu, discreto, mas verdadeiro. E Lila percebeu que, por trás da postura séria, havia um esforço genuíno em se conectar com seu filho. Os primeiros dias foram uma mistura de descobertas e adaptação. Aam rapidamente se encantou com a mansão, explorando cada corredor e fazendo perguntas sobre tudo. Karim, paciente, respondia a cada curiosidade com calma, demonstrando uma ternura que poucos conheciam. Numa noite tranquila, enquanto Lila o colocava para dormir, o menino perguntou de repente: Mãe, o Sr. Karim é um homem bom? A pergunta a pegou de surpresa, mas ela respondeu com sinceridade. É, sim. Ele está aprendendo a ser melhor a cada dia. Aam sorriu satisfeito, virou-se no travesseiro e logo adormeceu.
Lila ficou ali por um momento, observando o filho dormir em paz, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que estava exatamente onde devia estar. Com o passar das semanas, Karim e Am começaram a criar um vínculo próprio. Passavam tardes jogando xadrez, caminhando pelos jardins ou observando o pôr do sol juntos. O homem que antes parecia inatingível, agora revelava um lado mais leve, quase paternal. Durante uma dessas caminhadas, Am parou de repente e olhou para Karim com a inocência típica das crianças. Você gosta da minha mãe? Karim riu, pego de surpresa, mas respondeu sem hesitar. Gosto, sim. Ela é uma mulher muito especial. O menino sorriu e continuou andando, deixando Karim parado por um instante, com um leve sorriso que não conseguiu disfarçar. Aquela troca simples, mas sincera, dizia mais do que 1000 gestos. Algo profundo estava nascendo ali. Certa tarde, Lila entrou no escritório de Karim, segurando uma xícara de chá. Posso interromper? Perguntou hesitante. Ele ergueu os olhos e sorriu. Você sempre pode. Ela se sentou no sofá, observando-o concentrado nos papéis à frente. Havia algo tranquilizador em vê-lo assim, dedicado, sereno. Você está trabalhando tanto por nós? Disse, quebrando o silêncio. Karim pousou a caneta e a olhou diretamente nos olhos. Porque vocês valem a pena. A simplicidade da resposta fez o coração dela disparar. Naquele instante, Lila teve certeza. Apesar de todos os obstáculos, estavam construindo algo real. Algo que nenhum contrato poderia definir. Os meses passaram num piscar de olhos. A mansão Al-Fayed agora vibrava com uma nova energia. O relacionamento entre Karim e Lila se tornara mais sólido, mais íntimo. E Am já fazia parte essencial daquela nova família. Entre risadas, jantares tranquilos e conversas ao entardecer, a expectativa pela chegada do bebê os aproximava ainda mais. Mas numa noite quente, enquanto Lila descansava no terraço, sentiu um desconforto súbito no abdômen. Pensou que fosse apenas mais um sintoma da gravidez, até que a dor aumentou. Alarmada, chamou por Amira. A governanta correu, viu o pânico nos olhos de Lila e não hesitou. Rápido! Avisem o Sr. Karim! Em poucos instantes, a mansão, antes silenciosa, encheu-se de movimento. E enquanto a dor se intensificava, Lila soube. O momento havia chegado. Ela estava em trabalho de parto. Amira entrou apressada, os olhos arregalados de urgência. Karim, é a Lila! Anunciou quase sem fôlego. Karim não perdeu um segundo. Correu para o quarto e encontrou Lila ofegante tentando controlar as contrações. Vamos para o hospital agora, disse ele com firmeza, segurando a mão dela. O trajeto até o hospital foi tenso. Karim, sempre tão calmo e racional, agora não conseguia esconder a preocupação. Apertava a mão de Lila com força, sussurrando palavras de incentivo, enquanto seus olhos, cheios de apreensão, não desgrudavam dela. Vai ficar tudo bem, Lila. Eu estou aqui com você. Sempre estarei. Repetia, tentando passar a tranquilidade que ele mesmo mal sentia. Ao chegarem, a equipe médica rapidamente assumiu o controle. Mas Karim recusou-se a sair do lado dela. Ficou ali, durante todo o trabalho de parto, segurando sua mão, encorajando-a a cada respiração, a cada esforço, a cada lágrima. Horas depois, o som mais puro e emocionante encheu o quarto, o choro de um bebê. Karim levantou o olhar, e o tempo pareceu parar quando colocaram o pequeno nos seus braços. Um menino, tão frágil e perfeito, que fez o coração dele transbordar. Ele é lindo, Lila, perfeito, murmurou, com os olhos marejados. Lila sorriu, exausta, mas tomada por uma felicidade indescritível. Aquele instante marcava o início de um novo capítulo em suas vidas. Alguns dias após o nascimento, Lila descansava no quarto, o bebê aninhado em seus braços. Karim entrou em silêncio, segurando um envelope, sentou-se ao lado dela, o olhar sério, mas repleto de ternura.
Lila, há algo que preciso te dizer, começou ele abrindo o envelope. Este contrato não tem mais valor algum. Diante dos olhos surpresos de Lila, Karim rasgou o documento em pequenos pedaços e os deixou cair lentamente no chão. Tudo o que fiz até agora foi por você e pela nossa família. Não quero que nada, nem mesmo um contrato, defina o nosso futuro. Ele segurou as mãos de Lila, ajoelhou-se diante dela e, com o olhar tomado por emoção, disse: Lila, você trouxe luz para a minha vida. Me ensinou o que é o amor verdadeiro e o significado de ter uma família. Quero passar o resto dos meus dias ao seu lado, criando nossos filhos e enfrentando o que vier, juntos. Então abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um anel delicado com um diamante que refletia a luz suavemente. Lila, você aceita se casar comigo? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. O coração batia descompassado, tomado por alegria. Sim, Karim, eu aceito, respondeu quase sem voz. Nesse momento, Aman, que espiava pela porta, correu até eles e os abraçou com força. Agora a gente vai ser uma família de verdade, exclamou, com um sorriso radiante. Karim o ergueu nos braços, e juntos celebraram aquele instante que selava o recomeço de suas vidas. Os meses que antecederam o casamento foram cheios de alegria, risos e preparativos. Lila queria uma cerimônia que refletisse suas origens e o amor que haviam construído, e Karim fez questão de realizar cada um de seus desejos. A mansão se transformou em um verdadeiro conto de fadas. Flores exóticas, luzes delicadas e detalhes que uniam tradições árabes e ocidentais. Enfim, o grande dia chegou. O sol brilhava intensamente, iluminando o jardim onde a cerimônia aconteceria. Lila estava deslumbrante em um vestido branco com delicados toques dourados, enquanto Aman, em seu pequeno terno, carregava as alianças com orgulho. E quando Lila começou a caminhar pelo corredor, todos prenderam a respiração, inclusive Karim, que via diante de si a mulher que transformara sua vida para sempre. Os olhos de Karim se encheram de emoção. Ele a observava com admiração, como se a visse pela primeira vez. Você está deslumbrante, sussurrou, tomando as mãos dela com ternura. Os votos foram simples, mas cheios de significado. Prometeram amor, respeito e parceria, e selaram esse compromisso com um beijo que arrancou aplausos sinceros dos convidados. A recepção foi uma verdadeira celebração de culturas e amor. Músicas árabes tradicionais se misturavam com as melodias da terra natal de Leila, criando uma atmosfera calorosa e festiva. Amin corria pelo salão, radiante com seu novo irmãozinho e com a nova vida que todos estavam construindo juntos. Este é o começo de tudo o que eu sempre sonhei, disse Leila, emocionada, enquanto observava a cena ao lado de Karim. E é apenas o começo, respondeu ele, apertando carinhosamente a mão dela. Ao final da noite, sob um céu estrelado, Karim e Leila dançaram juntos, cercados por familiares e amigos. Celebravam um amor que havia superado todas as barreiras. Um amor verdadeiro, que havia nascido de forma inesperada, mas florescera com força e sinceridade. Enquanto Amin brincava com o bebê, Karim e Leila trocaram olhares cheios de promessas. Sabiam que enfrentariam o futuro lado a lado. Não importavam os desafios. Tinham tudo o que precisavam: amor, união e uma família que continuaria a crescer. E assim, sob as estrelas brilhantes do deserto, a história deles chegou ao seu perfeito desfecho. Um novo começo repleto de esperança, amor e felicidade. O que você achou? Leila fez a escolha certa ao perdoar e se casar com Karim? Conte pra gente nos comentários. Dê sua nota para esta história, de 0 a 10. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma das nossas histórias cheias de emoção. Confira também outras histórias inspiradoras clicando aqui na tela final.